Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo eu quero falar com você sobre 3 mitos da mentalidade rica que você precisa conhecer, senão, na verdade, o que você imagina que pode acontecer na sua vida em relação à sua mente não vão acontecer. Então fica comigo nesse vídeo, que esse vídeo foi feito para você. Antes de mais nada, eu quero te convidar a conhecer o nosso canal clicando e se inscrevendo para receber todas as notificações através do botão inscreva-se e também ativando as notificações através do sino, tá bom? Através dos dois você vai receber no seu e-mail, no seu celular, no aplicativo do YouTube, todas as notificações de novos vídeos, tá bom? Então é muito importante que você faça isso. Aproveita agora para não deixar para depois. Quando a gente fala de mentalidade, a gente tem que entender que a forma que nós entendemos isso tem muito a ver com a forma que a gente traz do berço, né? Então, da nossa família, da sociedade, do sistema tal como nós conhecemos. E muitas das vezes o que a gente limita a nossa própria criação, o nosso crescimento, tudo que a gente realiza dentro da nossa vida por causa disso. Então, alguns exemplos claros você, quando eu falo algumas palavras, né, dentro do seu subconsciente, do seu inconsciente, você já tem uma predisposição a entender de uma forma certa, direta, objetiva. Se eu falo de mentalidade rica, você já pensa em dinheiro, e está errado, porque a mentalidade rica não é só dinheiro, mas tem a ver com outros critérios. Tem a ver com mais riquezas do que apenas a prosperidade financeira, por exemplo, né? Quando eu falo de mentalidade pobre, não é aquela pessoa que ela é pobre materialmente, ela é miserável, mora na favela ou num bairro pobre. Não, não. Mentalidade pobre, inclusive uma pessoa que é rica, que tem uma mansão, que tem uma lancha, que tem um iate, que pode ter dividendos, podem ter dólares, podem ter investimentos gigantescos, bilionários, mas a pessoa, o que acontece? Ela não faz nada para mudar aquela mentalidade. Então ela continua mesquinha, continua invejosa, continua ciumenta em relação às posses materiais. Estou dizendo que está certo e errado aqui, na verdade não é um vídeo para falar, olha, o rico é ruim ou o pobre é bom. Não tem nada a ver com isso. Na verdade é uma pré-condisposição, preconceito que você pode ter em relação a você. Vou começar falando agora dos mitos em relação à mentalidade rica que você precisa prestar atenção em relação a você. O primeiro mito em relação à mentalidade rica é o que eu já abordei, que é em relação à mentalidade rica não é relacionada apenas a dinheiro. Quando a gente pensa nisso, a nossa mente se abre, a gente se conecta à fonte, a gente entende, por exemplo, que a responsabilidade do meu corpo, da saúde, da forma que você entende, por exemplo, a sua alimentação, exercícios físicos, a forma que você se relaciona, por exemplo, com a natureza, né? Você tem aqui alguns tipos de árvores, né? de verde que está aqui do meu lado, é a forma que a gente conecta. Então, assim, tudo que na verdade tem a ver com o seu corpo é relacionado à mentalidade rica também. A forma que você se relaciona, a sua mente, qualidade dos seus pensamentos, tudo aquilo que você pensa, o que na verdade nesse exato momento você tem pensado, né? Como que eu posso reaver, como que eu posso trazer novas informações que vão trazer novas consequências diretas para minha vida. Outro aspecto que você pode pensar também em relação a isso, como as emoções, né? Então você pensa na riqueza emocional. Se você na verdade não está lidando bem com a sua riqueza emocional, como que você pode rearranjar isso? Como você pode mudar a forma que você tem as suas emoções? Então, por exemplo, Diego, nesse exato momento, eu estou tendo mais emoções de raiva, emoções de ódio, eu tenho inveja sobre determinada pessoa. O que você tem feito para mudar isso? Riqueza espiritual, que tem a ver com o conceito da espiritualidade, tem a ver com a palavra, né? Com o sânscrito, a gente pega lá atrás, Atman, tem a ver com respiração, as antigas civilizações. Então, como que as antigas civilizações tinham uma conexão espiritual sempre com o Criador, com a fonte, que hoje nós podemos entender que existe uma conexão entre ciência e espiritualidade. Então, o que nós chamamos de física quântica, na verdade, é um entendimento nosso em relação à ciência, através de pesquisas científicas, só que ao mesmo tempo a gente vê uma conexão direta com o que nós percebemos de nós mesmos, né? Então, tudo é interligado. E aí começa o que? Se expandir. Se você ainda entende que mentalidade rica tem a ver apenas com dinheiro, é muito difícil, na verdade, você ter condições, né? Você entender que, na verdade, as coisas são diferentes. E aí o que acontece com as pessoas, em sua maioria, é isso. Segundo mito que eu quero falar para você, então, sobre mentalidade rica não existem limites para uma mentalidade rica. Então, o que acontece na maior parte das vezes, por exemplo, independe da sua situação atual, depende se for uma situação financeira, depende se for uma situação pessoal, profissional, né? Você tem o costume de limitar, então, o seu crescimento. O que acontece? Essa limitação tem a ver com o que você, na verdade, entende sobre você. Então, vamos pensar, se nesse exato momento tudo está difícil, na verdade, eu não tenho mais escapatória, Diego, eu não sei como pagar minhas dívidas, eu não sei, na verdade, por exemplo, me conectar, né, a mim mesmo, eu tenho tanta coisa que eu não tenho tempo para ver o que você está falando para eu ver, eu tenho uma desconexão em relação
relação à minha família, em relação à minha esposa, namorada, em relação aos meus filhos. Eu não consigo ver, por exemplo, eu sou uma pessoa divorciada, não tenho mais acesso a eles. Estou tentando reaver através da justiça, não sei qual que é o seu caso. Tentando até negociar com o banco as minhas dívidas. Eu estou tentando resolver minha vida de uma maneira mais inteligente, né? Até eu tenho dinheiro, estou numa grande empresa, mas eu quero criar um plano B, eu quero criar um negócio, eu quero ser um empreendedor, mas eu criar uma coisa do zero, abrir uma franquia, não sei ainda, não está muito claro para mim. Então assim, quando você se abre para uma mentalidade rica, você tem o conceito que da abundância. E muitas pessoas, na verdade, às vezes entendem que a abundância financeira, novamente, entra no mito 1. Por isso que é tão importante você o quê? Ir construindo isso. É como uma construção de uma casa, de uma catedral. Existem o quê? A peça motriz, né? Então a peça principal, e depois o que? Vai dar uma série de peças que vão consequentemente sendo criadas. E quando você o que? Foca na fundação, você consegue colocar o cimento, a argamassa, as estruturas de aço, você começa o quê? Utilizar vários fatores na sua vida que na verdade vão dar o crescimento sustentável. E um desses é a abundância. Então a abundância tem a ver com a parte física do seu corpo, tem a ver com a parte da mente, tem a parte emocional, espiritual e material. Tudo tem que crescer consequentemente. O que acontece, isso tem vários motivos, né? Tanto culturais, históricos, e por isso eu sempre falo assim, dentro aqui da alquimia da mente, existem situações, né, que na verdade acontecem com você que vieram de antepassados, de civilizações antigas. Por isso que é tão importante você sempre estar avançando, sempre ler um livro novo, sempre você estudar outra coisa nova, ouvir podcasts, ouvir áudios, sempre se capacitar, porque essa renovação te traz movimento, te traz o que a gente chama da lei hermética do ritmo. Você em movimento sempre continuará em movimento, né? Então isso é muito importante. Quando a gente pensa em abundância é a mesma coisa, porque você é bombardeado todos os dias com pensamentos de escassez, que na verdade os recursos naturais são finitos, que na verdade o dinheiro é finito, então tem um fim, que na verdade o amor é finito, não dá pra ter tudo, não dá pra ser feliz no amor, né? Aquela coisa, aquela expressão, sorte no jogo, azar no amor, alguma coisa assim, né? Então, você nunca consegue ter os dois. Por que será? Na verdade, existem o quê? Pré-concepções, existem tipos de julgamento, existem tipos de sabedoria popular que não é tão sabedoria, né? E, na verdade, você tem que entender que, por exemplo, a sua mente entende muito conhecimento. Talvez você já saiba disso, mas o seu corpo precisa ter a experiência. Então, por isso que é tão importante, por exemplo, você entender que dentro da sua vida, nesse exato momento, você sabe disso, mas não faz. Você fica com o que nós chamamos de dissonância cognitiva. É o grande hipócrita. Você quer uma vida diferente, mas vive uma vida medíocre. Que em relação a resultados, tá bom? Você quer emagrecer e não consegue. Você quer mais dinheiro, mas não consegue. Você quer, por exemplo, relacionamentos mais felizes, mas não consegue. Tudo isso é proporcional à quantidade de tempo que você investe na transformação. Se na verdade você não faz um plano B, por exemplo, para criar um negócio, renda passiva, não vai ter mais dinheiro, né? A gente sabe que ninguém é bilionário ganhando um salário, trabalhando para alguém. Isso é fato, isso é científico. Então, se você está batendo contra isso, e às vezes tendo inveja de quem, por exemplo, cobra pelo serviço, cobra pelo trabalho, tendo inveja das pessoas que são milionárias, pessoas ricas materialmente, com certeza você não está nesse fluxo. Então é tão importante entender que, na verdade, isso te abre possibilidades maiores. O terceiro mito tem a ver com, você entende que a mentalidade não tem a ver só com a mente, o cérebro? Acontece o quê? Primeiro que a maior parte das pessoas não estuda isso, acha que na verdade são charlatões, pessoas que querem passar na cabeça, querem ganhar dinheiro com isso. Começa já daí, né? E com certeza, como qualquer tipo de profissão, tem aqueles profissionais que vão de má fé, que agem de má fé, e tem profissionais de boa fé. O que acontece muitas vezes é a gente acha que os de má fé são a maioria. Isso para qualquer coisa, advogado, administrador, médico, você tem o que? Palestrante, você tem coach, você tem o que? Terapeuta, você tem pedreiro, você tem bombeiro, você tem policial, né? O que acontece? As pessoas começam a entender pelo que eles querem entender, não na realidade, né, dos fatos. Então, por exemplo, que existe mais gente ruim do que gente boa, né? É o contrário. Existe mais bondade no mundo do que maldade. Só que essa maldade é aquela coisa, né? Os bons às vezes se calam na hora de ir pra frente. De condenar essa maldade e fazer alguma coisa. Na verdade, é a ação que mais impedem os bons, na verdade, de fazer alguma coisa. Porque eles esperam por um salvador, esperam a vinda de alguém, né? Então, sempre acontece o quê? Que sempre tem resposta, sempre justificativas, sempre é uma causa que, na verdade, você está esperando do universo, né? de Deus, da fonte, do Criador. E o que acontece na maior parte das vezes? O que? Você se impede de crescer. Então, aqui que está o grande lance, de você entender que, na verdade, não é só o cérebro que faz essa transformação da mentalidade, mas é tudo. E, principalmente, quando a gente fala em relação a isso, sobre coerência, que é um princípio importante, fundamental em relação à sua vida. Quando a gente passa a perceber isso, quando a gente
estuda aqui, por exemplo, dentro da alquimia da mente, alguns conceitos de neurociência, epigenética, você estuda, por exemplo, as formas magnéticas, eletromagnéticas, energéticas que o nosso corpo emite. Você começa a entender que, por exemplo, você consegue alterar através de um pensamento, através da conexão com uma emoção, o pensar e o sentir, você começa o quê? A alterar essa coerência. Então, por exemplo, se você vive muito de passado, você não consegue fugir disso, é porque você está treinando, viciando o seu corpo para só pensar nisso. E o seu corpo, através dos neurotransmissores, através dos hormônios, sempre reave, né? Sempre traz de volta essa experiência. Então, por exemplo, se você não consegue deixar de pensar sobre aquela outra pessoa, o seu ex, a sua ex, nesse exato momento, com certeza, você não consegue fugir disso. E não fugir disso faz com que você pense nela. Mas como o seu corpo não sabe a diferença entre passado, presente e futuro, você o quê? Começa, na verdade, a trazer as mesmas experiências, achando que, na verdade, a felicidade está com aquela pessoa. Mas, em realidade, baseado nos fatos, e aí que a gente entra na coerência, a gente começa a entender que, na verdade, você não estava feliz, né? Baseando nos fatos. E, na verdade, você não está mais com essa pessoa. A mesma coisa, por exemplo, as pessoas às vezes entendem que a prosperidade é só ver com dinheiro. E aí o que acontece? Se você não tem dinheiro, você se sente uma pessoa escassa. Mas quando você tem, você não se sente uma pessoa abundante. Então, na verdade, você não entende que o dinheiro não é apenas a cédula, ou mesmo a fração que está na sua conta bancária ou nos seus investimentos. O dinheiro é em relação a você. Você se dá o valor, se você tem carinho colocando em tudo que você faz, com certeza o dinheiro se multiplica. Mas é uma coisa assim, por exemplo, as pessoas costumam delegar essa responsabilidade, vitimizar, que é mais fácil, externalizar, que não é algo de hoje, tá bom? Se a gente pensa nas antigas civilizações, existem pessoas covardes, existem pessoas fracas, pessoas que na verdade delegam isso para um estado, para um governo, para a sociedade, delegam isso para uma crise econômica do que assumir a própria responsabilidade da vida delas. E hoje está mais na cara, o pessoal está mais escancarado. Isso que é muito importante, você entender que tem manipulações, jogos de poder, mas são jogos psicológicos que você tem que prestar muita atenção para não entrar com a boiada. Então, a minha dica nesse terceiro mito, que é em relação a você entender que o quão você quer crescer, né? Então, as permissões que você tem que ter em relação a você é isso, de você se permitir ser feliz, se permitir ser rica em todos os aspectos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, materialmente e mentalmente, tá bom? É nessa perspectiva que você cresce. E nessa perspectiva, na verdade, que você o quê? Cada vez mais avança na sua vida. Quando você está aberto a entender que a mentalidade é o você, é o corpo, mente e espírito, você entende que, na verdade, você mexe em relação ao seu cérebro, em relação ao seu coração, né? Em relação a todas as suas células. E altera também os seus genes através da epigenética. Você altera a concepção, por exemplo, você cria novas conexões cerebrais, você cria, na verdade, novas sinapses. E dessas novas sinapses, novas experiências, é como aquele momento, ahá, né, que você tem. Nossa, é isso, eu entendi o que você estava falando. Isso, na verdade, traz repercussões muito positivas daqui pra frente, tá bom? Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilha, é muito importante para a gente crescer o canal também e também fornecer para você novos materiais como este, né, que podem te ajudar em relação ao seu caminho, à sua jornada de maestria da sua mente, tá bom? E principalmente, deixe seu comentário sobre a sua situação atual, com certeza a gente vai ler todos e responder, porque é muito importante com que você se engaje, você mude. Uma fração, pode ser 1% do que você está fazendo agora, mas esse 1%, na concepção do longo prazo, né, na sua maestria da mente, isso muda totalmente a forma que você entende o seu mundo, tá bom? Desejo para você um excelente dia, muita luz e prosperidade. Forte abraço!